O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Olá, Ana Rebeca Passos, muito bom dia para você e aos ouvintes que estão acompanhando a programação da Rádio Cidade nesta quinta-feira. Olha, ainda repercute bastante, o dia 7 de setembro e as falas do presidente Jair Bolsonaro. Ontem tivemos algumas respostas aí de autoridades que se pronunciaram sobre o discurso do presidente. Umas foram mais diretas e outras nem tanto. A começar pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP. Muita gente esperava que com os partidos se movimentando, como o PSDB, o PSD, o Solidariedade, Democratas, PSL, partidos que são do Centrão e são aí da base de Bolsonaro se movimentando, em falando em impeachment, que o presidente da Câmara ele iria de repente tocar fogo e anunciar que estava disposto a acarretar o pedido de abertura do processo de impeachment. Mas, na prática, o discurso de Arthur Lira foi uma ducha de água fria e ele sequer citou o nome de Bolsonaro e impeachment. Disse que vai ser o pacificador e colocou panos quentes aí na questão do impeachment. Confira um trecho da fala dele. Quero aqui enaltecer a todos os brasileiros que foram às ruas de modo pacífico. Uma democracia vibrante se faz assim, com participação popular e liberdade, respeito à opinião do outro. Foi isso que inspirou Niemeyer e Lúcio Costa, quando imaginaram a Praça dos Três Poderes. Colocaram o executivo, o judiciário e o legislativo no meio, equidistantes, mas vizinhos e próximos suficientes, para que hoje a gente possa se apresentar como uma ponte de pacificação entre judiciário e executivo. E é este papel que queremos desempenhar agora. A Câmara dos Deputados está aberta a conversas e negociações para serenarmos, para que todos possamos nos voltar ao Brasil real, que sofre com o preço do gás, por exemplo. Já na contramão aí do que disse ou não disse o presidente Arthur Lira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi bastante duro e incisivo com relação às falas de Bolsonaro. Ele disse que ninguém vai fechar o STF e mandou recados ao presidente da República, afirmando que, se houver desobediência, vai ter crime de responsabilidade. Confira então um trecho do discurso de Luiz Fux. Povo brasileiro, não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas que criam falsos inimigos da nação. Mais do que nunca, o nosso tempo requer respeito aos poderes constituídos. O verdadeiro patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes do país. Pelo contrário, procura enfrentá-los, tal como um incansável artesão tecendo consensos mínimos entre os grupos que naturalmente pensam diferentes. Só assim é possível pacificar e revigorar uma nação inteira. Imbuído desse espírito democrático e de vigor institucional, este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência, nem intimidações ao exercício regular de suas funções. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. No ambiente político maduro, questionamento às decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas, de certo, pelos recursos que as vias processuais oferecem. Ninguém fechará esta corte.
nós a manteremos de pé, com suor, perseverança e coragem. Pois é, então o clima está quente de um lado e morno de outro. Na verdade, só quem tem o poder de abrir o processo de impeachment, de acordo com a Constituição brasileira, é o presidente da Câmara, e o Arthur Lira mostrou mais uma vez que, se depender dele, não vai ter abertura de processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O que se espera é que a partir de agora, Ana e ouvintes, é que aconteça uma pacificação nos discursos e que as instituições elas se respeitem e passem aí a acatar e entender como deve funcionar uma e os limites de poder de atuação da outra. A gente vai aguardando, né, sobre a pauta local, né, muito se esperava pronunciamento aqui dos políticos locais sobre essa questão, mas o que se viu foi, por exemplo, o silêncio da maioria. A prefeita Raquel Lira, por exemplo, que é do PSDB, não fez o que o partido dela fez, né? O PSDB, na pessoa do Bruno Araújo e dos governadores Eduardo Leite e João Dória, que estiveram aqui com Raquel, já disseram que o partido vai sim tentar encontrar um bloco de partidos aí para fazer o pedido de impeachment. Raquel silenciou. Os demais políticos também. O único que foi mais incisivo nessa questão foi o deputado federal Volney Queiroz, aí, que fez postagens chamando Bolsonaro de traidor da pátria. No mais, Ana, a gente vai seguir aí na expectativa de como serão os próximos dias aí e o desenrolar desse discurso de Bolsonaro, que foi o fato mais marcante da política dos últimos anos. Ana, a gente volta a se encontrar daqui a pouco. Estarei hoje no Futebol na Cidade, às 8 horas, e volto amanhã aqui no Jornal da Cidade, às 7 da manhã. Um abraço para você e para os nossos ouvintes e até lá.